Abra sua Bíblia aí, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, que eu não tenho outro assunto aqui não. Os caras são muito águia aqui, né, meu? Eu vou no papelinho mesmo, né? Pega a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, eu quero, esses 20 minutos que me foram dados, deixar um princípio que eu tenho praticado e tem funcionado na questão do discipulado. O tema que eu quero falar com você é: você já faz, mas a partir de hoje você o fará com muito maior convicção. Antes de eu ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para você, para ver se esse assunto te interessa. Quantos aqui têm filhos? A maioria são pais aqui. Você já se pegou alguma vez falando com seu filho uma vez, 2 vezes, 3 vezes e ele não mudar? Não acredito. Achei que era só comigo. Você fala uma coisa uma vez, você fala 2 vezes, fala 3 vezes e ele não muda. E algumas coisas dessas são coisas importantes e decisivas para a vida dele. E ele não muda. São decisões, são situações, são riscos que ele corre, que se você não intervir, se você não alertar, você vai se sentir corresponsável por aquilo. E aquilo traz em você, em mim, em todos os pais que são responsáveis, uma agonia que beira um pânico, porque você está vendo que aquilo pode dar errado, você está vendo que vai dar errado por causa da sua experiência, mas você fala com ele, ele não ouve, você repete, ele não ouve. Como é que resolve isso? Pega uma arma e ameaça? Quantos já tiveram situações assim com pessoas que você mentoreia, que você discipula? Acontece também? Você está alertando o camarada, você está falando com ele, você está alertando de algo importante. Cadê meu cronômetro aqui? Algo importante, um perigo que ele está correndo, um caminho que ele está trilhando, ou começando a trilhar, ou querendo trilhar. Você fala com ele, ele não te ouve. Nós lidamos com coisas assim na nossa casa, no nosso ministério, tantas vezes. Hoje mesmo, na hora do almoço, um pastor que está entre nós aqui me procurou pedindo ajuda numa situação que nós estamos sabendo que vai dar errado, ligado a um líder dele. Vai dar errado porque os princípios são errados, as motivações são erradas, o jeito está errado. Sabe quando tudo que tem para dar errado vai dar errado? Tem coisa que é assim. E como é que faz para você abrir os olhos das pessoas? Como é que faz para você alertar? Porque muitas vezes, eu não sei você, eu já me peguei sendo repetitivo, tenso. Algumas vezes eu apelei até em relação aos meus filhos, principalmente, quase que os obrigando a fazer algo para salvá-los de uma situação, mas mesmo assim, era uma intransigência doida dentro de casa que criou uma situação que eu tive que tirar o pé em algumas delas. Minha esposa me ajuda muito nisso, ó, devagar, calma, senão você vai quebrar tudo aqui. Porque você está querendo, na ânsia, salvar aquela situação, salvar aquela pessoa de um perigo. Como é que faz quando um liderado seu, um filho natural, um filho espiritual, corre um risco, uma situação que você está vendo que é um perigo, e você fala e não adianta? O segredo para isso, meus irmãos, continua sendo muito óbvio. O que eu vou falar aqui é muito óbvio, é a oração. Então o tema que eu quero falar com você é orando por nossos discípulos.
E eu peguei emprestado aqui uma oração poderosa, alto nível, que Paulo fez pelos seus discípulos que congregavam, que se reuniam numa igreja na cidade de Colossos. Então veja comigo aqui, Colossenses capítulo 1, por favor. Colossenses capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, aqui ele está falando do relatório que ele recebeu de Epáfras, porque Epáfras era o pastor dessa igreja, Paulo era o apóstolo. Então Epáfras trouxe a ele algumas informações, e Paulo então escreve para esta igreja, e manda esta carta via Epáfras, para Epáfras ler, como eu estou fazendo aqui para você, ler diante daquele povo. E na verdade estas cartas que Paulo escrevia, elas rodavam as igrejas, porque não se tinha acesso a tanta informação como nós temos hoje, e uma carta, porque eram baseadas em princípios e revelações de Deus, serviam para muitas pessoas, e em muitos casos. Então Paulo diz assim, desde o dia que o ouvimos, referindo-se a Epáfras, ele diz: não cessamos de orar por vós. Então veja, ele está falando, olha, desde que quando Epáfras me falou, comentou a respeito de vocês, nós temos orado por vocês de forma incessante. Agora eu quero chamar a sua atenção para o tipo de oração que Paulo fazia. Porque as nossas orações, tantas vezes, meus irmãos, aproveitando que o texto está ali, nossas orações, tantas vezes, elas são superficiais. As nossas orações, às vezes, não alcançam resultados perenes, eternos, e de transformação profunda, a não ser a gente brigando com o comportamento das pessoas, dos nossos filhos. Muitas vezes nós batemos em comportamentos dos nossos filhos, ou dos nossos filhos espirituais, nossos discípulos, ou discípulos de Cristo que nós mentoreamos, e às vezes eles nem sabem o porquê que você está tão intransigente com aquela situação, eles nem entendem, como falou o Douglas Tenório agora há pouco, não entendem nem o propósito. E como já repercutimos aqui também, né, o Manuel dizendo do seu pai, você não pode nem perguntar por quê. Então nós temos que ter diálogo, meus irmãos. Agora veja que Paulo faz uma oração num nível elevado, porque as nossas orações muitas vezes, ou o nosso treinamento, o nosso mentoramento, o nosso discipulado, muitas vezes ele não é eficaz, ele não é profundo, porque nós queremos tocar em coisas comportamentais. Vou repetir, muitas vezes nós não temos êxito, porque nós estamos preocupados com coisas aparentes, quando o negócio é mais profundo, mas dá mais trabalho, Arnaldo. Se eu for mais profundo, vai dar mais trabalho. Então é melhor eu pegar uma apostila, Nadinho, ler lá e tal, o livro do Danilo, o livro não sei de quem, e tratar, passar um pano, como diz a moçada, né? Porque se você for tratar fundo, para entrar na escala dos valores da pessoa, aquilo vai dar trabalho, vai te desgastar. E pode desgastar o relacionamento. Então Paulo faz uma oração, e eu queria destacar com você algumas palavras importantes aqui, olha. Por esta razão eu não cesso de orar por vocês e de pedir. Olha o pedido que ele faz. Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu peguei essa oração e agora desmembrei-a. No próximo slide nós vamos ver ela desmembrada, e eu queria desafiar você e a mim também, para que o tipo de oração um pouco mais profunda que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pelos nossos discípulos. Para que eu volto a dizer aqui aquilo que já foi falado aqui, só estou reverberando um pouco mais,
para fixar. A pastora Sueli falou disso lá na questão do relacionamento dos filhos. Carlos Alberto Júnior falou hoje de manhã aqui, Carlito tocou, o pastor Carlos Alberto, todos eles. Muitas vezes nós estamos tocando em coisas comportamentais. E isto não resolve. O problema é mais profundo, está lá no entendimento, está lá em valores. Valores estão dentro das pessoas. E Paulo, então, ele eleva o nível da sua oração para um patamar superior. Porque, veja bem, esses irmãos, tanto quanto os nossos filhos, os seus discípulos, todos eles tinham necessidades. Mas a oração de Paulo, ela não estava num nível horizontal. Horizontal, que eu digo, é necessidades cotidianas. Abençoa isto, livra daquilo, cobre isto, prospera, abençoa, abre portas, coisas necessárias, mas cotidianas. O nível da oração de Paulo, e que eu queria desafiar você e a mim também, é um nível mais elevado. E eu vou tocar com você agora. Olha o tipo de oração que ele faz. Eu oro ele diz lá no comecinho da carta dele, desde quando eu ouvi o testemunho, o relatório de Epáfras, eu não cesso de orar por vocês. Que tipo de oração ele está fazendo? Eu oro para que vocês, vamos ler juntos ali? Sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não é da minha vontade. Porque quantas vezes você, pai, e você, discipulador, não estava errado em alguma situação? Não é? Quantas vezes eu, como pai, achei que o negócio e não era nada daquilo? Então nós somos humanos. Então Paulo dizia assim, olha, eu oro por vocês, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Precisamos falar isso para os nossos filhos. Quando vierem procurar respostas em nós, vamos transferir isso para quem tem todas as respostas. Filho, vamos orar para que seja feita, que você conheça, tenha conhecimento pleno, total da vontade de Deus. Vamos orar juntos sobre isso? Eu não sei o que vai ser do seu futuro. Eu não sei, eu tenho uma ideia, mas eu posso estar errado. Vamos orar. Então você conecta ele com Deus. Conecta o seu discípulo com Deus, seja natural ou espiritual. Então é uma oração de um nível mais elevado. Você sai do horizontal e conecta ele no vertical. A vontade de Deus. Segunda coisa que Paulo pede, olha, que vocês sejam cheios de quê mesmo? Sabedoria e entendimento espiritual. Porque tem muitas situações que nossos filhos ou discípulos estão vivendo que não são emocionais, não são naturais, são coisas espirituais. Não, e se são coisas espirituais, não são emocionais, não são naturais, as armas que você tem que usar não podem ser as naturais. 2 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo escreve, porque as armas das nossas milícias não são carnais, ou seja, naturais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortalezas é aquilo que está lá no fundo. Áreas com difícil acesso. Eu testemunhei aqui nesse púlpito mesmo, falando isso aí, esse tema aqui no encontro que o Nadinho fez com as comunidades da sua região, e daí que o pastor Carlos Alberto pediu para eu falar aqui novamente com vocês. Eu testemunhei que várias vezes na vida dos nossos filhos, na fase da adolescência, onde quer uma coisa, eles querem uma coisa de manhã, à tarde já querem outra. Não sei se foi assim na sua casa, né? Eles têm toda a convicção de manhã de uma coisa, à noite tem outra, a convicção é outra. Então, correndo riscos de fazer escolhas erradas, e eu falando, a Anice falando, e nós falando tanto que começou a desgastar o relacionamento. Mas eram coisas espirituais, entendimento espiritual. Era um ataque do inferno. Aprendi isso com os nossos pastores e mentores, Carlos Alberto e Sueli. E aí o que nós fizemos?
decretamos jejum e oração, entramos em batalha espiritual, para que eles tivessem o entendimento deles aberto e que os céus se movessem, porque não adiantava falar. Então, se é assim na nossa casa, também é assim no nosso relacionamento discipulador-discípulo. Tem coisa que não adianta você falar, o cara está cego. Aquilo virou um ídolo para ele, não tem jeito. É espiritual o negócio. Você tem que batalhar com as armas certas, que senão você vai dar soco em ponta de faca. Vai se machucar e machucar outros. Então, Paulo faz a terceira tipo de oração. Eu oro, sabe por quê? Para que vocês vivam de maneira digna. Olha o nível da oração. Não é para que você tenha um bom emprego, tenha bastante dinheiro, tenha um carro novo, que Deus abra as portas, Deus abençoe. Era muito mais elevado. E muitas vezes nós estamos andando muito no nível terreno. E isso tem prejudicado. Temos feito um discipulado, um mentoreamento, tanto dentro de casa quanto na igreja, superficial. As pessoas não têm base. Qualquer coisinha depois move. Move daquela convicção, não tem convicção nenhuma de nada. Quarta coisa, eu oro para que vocês possam agradá-lo em tudo. Nós vamos orar para que os nossos discípulos, tanto naturais quanto espirituais, possam agradar a Deus em tudo. Agradar a Deus em tudo. Eu lembro do pastor Carlos Alberto, acompanho ele há 34 anos. Eu fui líder de jovens do Carlos Bezerra Júnior, da Alessandra lá atrás. Então eu lembro dele falando em acampamentos, para os filhos dele presentes lá, tantas vezes, falou assim, eu não vou determinar o destino dos meus filhos, eu quero que eles sejam tementes a Deus e que Deus os leve para o lugar que Deus tem reservado para eles. E assim tem sido feito. Então, meus irmãos, o mesmo exemplo tem que ser para nós também. Não adianta, não somos deuses para determinar o destino das pessoas, e nem controlá-la, como já ouvimos aqui. Nós precisamos ser sábios nisso. Então precisamos transferir isso para quem tem toda a sabedoria e a ciência, que é o nosso Pai Celestial. Ele sabe, a vontade dele continua sendo boa, agradável e perfeita. E nós precisamos andar neste caminho. Então Paulo orou nesse sentido. Ele orou para que eles frutificassem toda boa obra. Vamos ler juntos agora todo esse tipo de oração aqui? Vamos lá? Vamos lá? Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você acha que essa oração é bacana? Imagine os seus filhos espirituais, seus filhos naturais, sendo cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que coisa linda e quão vitoriosos e frutíferos eles serão. Segundo, sejam cheios e entendimento espiritual. Terceiro, vivam de maneira digna. Filho, eu só quero que você viva de maneira digna. Quando eu corrigia os meus filhos na fase de infância, eu dizia para eles, eu estou fazendo isto, porque eu estou trabalhando com você, para que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, temente a Deus. Este é o propósito. Você viva de maneira digna, porque essa sua atitude não está sendo digna. Vale a pena, meus irmãos, dá trabalho, mas vale a pena. Eu oro, meus irmãos, eu oro pelos nossos discípulos e filhos, para que eles possam agradá-lo em tudo e frutificar em toda boa obra. Último slide para a gente encerrar. Oro também para que cresçam no conhecimento de Deus. Que coisa maravilhosa, ver os nossos filhos espirituais e naturais, discípulos, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Não é todo poder, um poder, sei lá, um poder passageiro, não, é o poder de Deus. Não é uma influência, mas é o poder que emana da glória de Deus, que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha que motivo nobre que você pode orar pelos seus filhos espirituais ou naturais, que eles tenham toda, vamos ler juntos ali? Perseverança e paciência com alegria. São três coisas difíceis para nós, né?
ter perseverança, paciência, que é sinônimo, mas com alegria. Isto é um motivo muito nobre de nós orarmos, que os meus filhos, Senhor, sejam perseverantes, que eles tenham paciência, mas que eles não façam isso gemendo, porque eu estou impondo, porque eu estou exigindo, não, Senhor, que eles façam isso com alegria. E, último, sejam gratos ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Fique em pé comigo, eu tenho só uma última oração para fazer por você neste momento. O último slide, por favor, aquele bem grandão aí. Esse versículo me encantou na versão da Bíblia Mensagem. Isto vai aliviar a pressão sobre você. Você sabia que é possível você permanecer firme em toda a jornada sem precisar fazer força? Vou repetir. Você sabia que é possível você cumprir o chamado de Deus para você sem precisar fazer força? Você não crê nisso, você não está crendo nisso, você devia vibrar com isso. Vou repetir de novo. É possível você cumprir a missão que Deus te deu sem precisar fazer força. Como é que faz, Osmar? Olha lá o segredo. Paulo orou. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Sabe por que as coisas estão pesadas para você? Por quê? Por que está pesado para você? Ou por que pode ficar pesado para você? Por que ficará pesado para você? Ficará pesado para você todas as vezes em que você quiser fazer as coisas na sua força. É possível você fazer discípulos, é possível você ter um ministério influente, é possível você viver uma vida de santidade, é possível você frutificar muito para Deus, é possível você ser próspero, é possível você ter um casamento abençoado, sem precisar da sua força. Se você viver na dependência, conectado a esta força que Paulo dizia, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Então, para você viver uma vida assim, você precisa estar conectado com Deus. E um dos segredos para isto é a nossa vida de devoção a Deus. E mais um detalhe, a começar no horário principal do nosso dia, que é pela manhã. O salmista, no Salmo 5,3, dizia assim: pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã apresentarei a ti a minha causa e ficarei esperando para ver o que falas comigo. É de manhã, é de manhã. Então, se você e eu saímos aqui hoje com o propósito de termos nosso tempo de oração, de vida devocional, nas primícias da nossa manhã, você vai provar isso aí, ó. Você vai sair da sua casa com a segurança de um Cristiano Ronaldo quando vai bater um pênalti. Entendeu? Você vai sair seguro, porque você fez a lição de casa. E fazer a lição de casa é você estar conectado com Deus. Conectado com Deus, você vai ouvir a Deus e não vai se mover por nenhum estresse da sua casa, do seu trabalho, do seu ministério, porque o poder glorioso que Deus nos dá vai levar você a viver uma vida assim, vivendo e fazendo, permanecendo firme em toda a jornada, sem precisar fazer força, dependendo do poder glorioso que Deus te dá. E isto você vai passar para os seus discípulos. Você gostaria de ser discipulado por um discipulador estressado? Grosseiro? Tenso? Manipulador? Não, ninguém gostaria. Então não seja.
Não seja. Seja alguém conectado com Deus. Que se você é conectado com Deus, você vai receber esse poder glorioso que Ele te dá. E você vai desenvolver o ministério sem fazer força. E vai saber orar pelos seus discípulos. E Deus vai atuar naquilo que você não pode fazer. Porque são coisas que estão lá no espírito das pessoas, lá na alma delas. E você não pode tocar ali. Tome a mão da pessoa que está ao seu lado. Deixe esse slide aí, por favor. Ore de olho aberto. Faça essa oração pelo seu irmão agora. Ele vai gostar de receber e você também. Vamos lá? Eu oro, Senhor. Eu oro para que meu irmão permaneça firme. Em toda a jornada, Senhor. Sem precisar fazer força. Que ele possa, a partir de hoje, contar, usufruir do poder glorioso que está em Cristo Jesus. Eu oro pelos meus discípulos. Comece a orar agora pelos seus discípulos. Vai mencionando o nome deles. Vai mencionando, vai mencionando. Gaste um minutinho para interceder por eles. Vai mencionando, vai colocando o nome deles diante de Deus. Oh, em nome de Jesus. Que eles sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, que eles possam frutificar em toda boa obra, que os nossos discípulos, nossos filhos, Senhor, cumpram o ministério, a jornada, a missão, que Tu tens dado a eles, sem precisar fazer força, mas que eles experimentem o poder glorioso que está em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento de Deus. Venha, Senhor, sobre a comunidade da graça, esta força, este poder. Está escrito, Pai, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Que esse Espírito seja derramado sobre nós. A partir da nossa casa, a partir do nosso casamento, a partir das nossas células, nossas supervisões, de todas as nossas comunidades. Em nome de Jesus. Vamos ler mais uma vez juntos? Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!